Giro Esportivo. Segue o Giro Esportivo aqui na Super Rádio Tupi, nas nossas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook e também no nosso site tupi.fm. Ao meu lado direito, ele que é o comentarista de peso da Rádio Tupi, nosso Beto Júnior. Do meu lado esquerdo, Geraldo Sena, que acelera e chega junto. E logo mais, logo mais, atenção. Sexta-feira, o comando do Giro Esportivo é com o Geraldo Sena, mandando muito bem para você aqui na Super Rádio Tupi. Eu começo falando do Flamengo. O Flamengo teve uma medida junto ao STJD para tentar a manutenção do Renier. Ele foi convocado para a seleção sub-17, mas o Flamengo, para não levar uma punição, vai recorrer ao STJD para ter o Renier para o jogo contra o Avaí. É uma boa medida, acho que o Renier vai fazer falta, porque tem um monte de titulares do Flamengo que vão estar jogando também na seleção brasileira, tem titular suspenso, tem jogador machucado. É uma boa medida ou não, hein, Beto Júnior? Ô, Dilon, eu acho que é uma boa medida sim, o clube tentar contar com esse jogador, até porque o Jorge Jesus, o treinador rubro-negro, nesse período, como você citou, com jogadores na seleção, Bruno Henrique, tem os selecionáveis de outros países, como o Berrio na Colômbia e também o Arrascaeta no Uruguai, ele precisa de um jogador para o meio campo. O Renier, como você citou, é sub-17, mas é uma joia da base do Flamengo, já está até em período de um processo de renovação de contrato que está se complicando, porque o mercado europeu está todo de olho no Renier, e é um jogador que o Jorge Jesus gosta muito. E esse que você citou, do SJD, para a galera entender, aconteceu isso agora também no período da Copa América, um pouco depois, a seleção brasileira olímpica, na ocasião, pediu a convocação de jogadores aqui do Brasil para um período de treinos. O Santos queria contar com o Rodrigo Góes, que agora está tendo Real Madrid. O que aconteceu? A CBF não liberou. Vamos no SJD. O SJD não liberou. E a CBF falou, tá bom, você não vai liberar o jogador para viajar, eu não vou te convocar. Então se você coloca ele em campo, você pode perder ponto para ser punido. O Vasco tentou isso com o Thales Magno, conseguiu a liberação via STJD. Mesmo procedimento do Flamengo. Eu acho que precisa chegar ao ponto do tribunal, Odilon. Podia ter um papo entre diretorias. A CBF, assim, até que prova o contrário, ela é a mãe dos clubes, né? Então tem que ter uma conversa. Será que também é tão necessário um período de teste para o Mundial? O Renier pode deixar jogar no clube profissional, porque ele já tem contrato profissional. Eu acho que faltou também um pouco de conversa da CBF com o clube. Mas na alegação do Vasco, no caso do Thales Magno, que foi liberado, é porque a data não era a data FIFA. Por isso, então, o STJD foi lá e liberou o Thales Magno. Agora, ainda sobre o Flamengo. O Pablo Mari pode ser poupado, como a gente falou, o Bruno Henrique está na seleção brasileira, o Arrascaeta na seleção do Uruguai e o Berrio na seleção colombiana. Geraldo Sena, teremos aí confronto de companheiros. Brasil e Colômbia se enfrentam sexta-feira, portanto, logo mais. E o Bruno Henrique de um lado e o Berrio do outro, hein, Geraldo Sena? Eu acho o seguinte, não é? Em caso aí, com toda certeza, a gente lembrando que o Brasil, na minha opinião, vai ganhar e vai ter gozação de brasileiro contra o colombiano também, né? Mas o Flamengo, a gente já sabe que é o líder aí do Campeonato Brasileiro. Galera está mandando muito bem, com toda certeza. E em relação aí à seleção brasileira, é apenas um amistoso, né? Para ver aí mais uma vez o Tite, quem vai ser melhor aí dentro da seleção nesses jogos agora, para ele convocar aí talvez para outros amistosos, como vamos ter mais um também. Mas, na minha opinião, Brasil aí é ponto de referência nesse amistoso contra a seleção colombiana. Aí o brasileiro vai gozar, mas no bom sentido, né? Se bobear, vai rolar até sentimento, viu, Adilson? Sentimento, será, Luciano? Rapaz, hein? Que tipo de sentimento, hein? Um carinho, um afago, um beijo no cangote? Terminou a partida, eu chego lá, dá um beijo ali perto da orelha e fica tudo certinho. Então tá bom, certeza. Coitado do Bruno Henrique, porque o Berrio é um negão desse tamanho, rapaz. Imagina a do Berrio no cangote do Bruno Henrique. Melhor ganhar o jogo e, fugir pro vestiário. Saiu fora. Olha aqui, deixa eu ainda falar ainda sobre o Flamengo, porque a gente tem muitas pautas. O Flamengo tá bombando, né? Verdade. Tá líder do Campeonato Brasileiro, tá na semifinal da Libertadores da América contra o Inter de Porto Alegre. Vai jogar só em outubro, mas de qualquer maneira o time tá se preparando para essa... O rival, o Grêmio, né? O Inter já despachamos. O Inter já despachamos. O rival é o Grêmio, na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Exatamente. Eu fiz confusão porque o Grêmio passou pelo time ontem do Cruzeiro, metendo 3-0 e está na final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Bom, Exatamente. de qualquer maneira, o Flamengo tem aí esse confronto, esse compromisso, né, diante do Avaí. O Avaí, aliás, era até então o lanterna do Campeonato Brasileiro e venceu o Fluminense em pleno Maracanã
Maracanã. Quem diria, Geraldo Senna? Como o Avaí vence o Fluminense? Tá no desespero o tricolor, hein, Senna? Você não tinha outra coisa pra falar, não, rapaz? Não. Voltar ao passado é uma coisa muito triste, né? Avaí, rapaz, que nunca ganhou de ninguém nesse campeonato brasileiro e veio ganhar do Fluminense já no finalzinho. Gol de pênalti, inclusive, rapaz. Pô, peraí, né? É uma tristeza muito grande. 50 do segundo tempo, aí. isso, Nós vamos pular esse assunto então, para não chatear a torcida do Fluminense. Voltamos aqui com seleção brasileira. O Neymar foi convocado para a seleção brasileira do Tite. Eu confesso, é um bom jogador, não vou desmerecer o Neymar, teve problemas extracampo, mas a seleção conseguiu conquistar a Copa América sem a presença do Neymar. Essa é uma realidade. Sim. O Tite diz que ele é insubstituível. Eu não consigo entender. O cara estava sem treinar, sem jogar há 3 meses. Aí quem disputou a Copa América, quem ganhou o título, tinha uma expectativa de voltar à seleção brasileira, outros jogadores que poderiam ser observados. Aí o Tite vai lá e chama o Neymar. Tô aqui boiando, Beto Júnior. Não, assim, acho que a palavra insubstituível a gente pode trocar para imprescindível, na cabeça do Tite. Eu também acho que o Neymar, independente do período fora, ele se machucou, recuperou, teve aquele problema lá extracampo, que a justiça está resolvendo, e porque a gente tem visto o Neymar não teve mesmo culpa no cartório, foi mais o burburinho e a pressão midiática e toda a imagem do Neymar ficou muito arranhada. Por culpa dele também, que se enfia nesses buracos. Mas em relação... que ele se enfia? Em alguns, né? Em alguns. Alguns dão problema, outros dão prazer, né? Então tá bom. Agora, pro lado do Neymar em Você prefere campo... o buraco do problema ou o buraco do prazer, Geraldo Senna? Segue o giro, né? Segue o giro. Eu acho assim, que dentro do campo, não dá pra abrir mão do Neymar. Concordo com você, pessoal que roeu o osso na Copa América, mas também tem que lembrar, Odilon, que esses amistosos são muito mais compromissos comerciais do que mesmo... Assim, pra mim o Neymar seria insubstituível se a Copa fosse amanhã. Se por exemplo, o Tite não convocasse o Neymar agora nos amistosos, pra mim não ia dizer nada. Porque ele tava querendo observar, os jogadores, ele já sabe o que o Neymar pode entregar. Por outro lado também, o Neymar precisa entrar em campo. Ele se resolveu agora no final da janela, que vai ficar no PSG. Então, assim, ele só jogaria daqui a pouco. Então já entra em campo com a seleção e é pra jogar. Eu sou um fã do Neymar, mas concordo que o Neymar precisa amadurecer. Já passou da hora de amadurecer, porque dentro de campo, até se a gente for lembrar do PSG, sempre que ele entrou em campo, ele resolveu. Agora, se ele ficou muito machucado, aí é outra coisa. Agora, sempre que ele entrou em campo, ele resolveu pro PSG. Então eu acho que o Neymar tem muita bola, botar a cabeça no lugar e jogar. Tem que jogar. Tá na hora do Neymar jogar. Parar de ficar só falando do nome do Neymar em outras coisas. Tem que entrar em campo e jogar. Mas por que o Sheik lá do PSG tá bolado com o Neymar? Porque o Neymar pisou na bola, né? O Neymar, nesse processo de saída, que não aconteceu, ele não pensou nisso que não poderia acontecer e começou a falar um monte de besteira, cutucar o PSG. A torcida do PSG já pega no pé dele há um tempo pela briga dele com o Cavani. O Cavani é um ídolo lá do time do PSG, então ele também cutuca a torcida. E aí, amigo, o Sheik é o dono do negócio. Isso aí foi também uma falta de habilidade tremenda do Neymar, que é muito habilidoso no dentro do campo. Faltou habilidade assim, mas olha, foi quase que um burucutu fora de campo, porque você quer sair do time. O dono do time não precisa de dinheiro, então você tem que ficar na sua. Aí você provoca, aí o cara fala assim, não vou vender. Só vou vender pela multa. Pela multa não, porque lá não tem multa, né? Eu só vou vender pelo mínimo do que eu gastei. Ele gastou 222 milhões de euros. Então ele falou, amigo, chega com esse valor que eu vendo. O Neymar não passou a mão ali no Sheik, não alisou, não fez carinho, ficou dando cutucada, esqueceu que ele que era o dono do cofre, né? Aí, meu amigo, ele tá com a chave do cofre e não vai liberar. Agora, um outro detalhe, Senna, que eu percebi, e óbvio que isso também tem melhorado bastante, o treinador da seleção brasileira, o Tite, ele tem olhado com mais carinho pro futebol brasileiro. Tanto é que tem jogadores, por exemplo, o Bruno Henrique convocado, o Daniel Alves, que agora tá no São Paulo, também convocado, ou seja, a seleção brasileira começa a ter também um olhar, do Corinthians. O Fagner do Corinthians, um olhar também para o futebol do Brasil. Sinal de que a qualidade do nosso futebol está melhorando, hein, Geraldo Senna? Odilon Júnior, em relação aí, inclusive, a jogadores da nossa seleção brasileira, né? Primeiro, eu vou voltar um pouco para falar também da Fórmula 1, que perdeu o interesse do povo brasileiro em função de praticamente nós não termos mais pilotos brasileiros atuando por lá. E a seleção brasileira, muitos jogadores daqui que foram para o exterior,
o torcedor do Brasil, ele não se lembra desse jogador. Então não tem o carinho, não tem o carisma. E é bom que o Tite volte, né, nessa sessão aí de convocar jogadores do Flamengo, do Corinthians, do Cruzeiro, do São Paulo, do Vasco e de outros aí, para que o torcedor brasileiro volte com um carinho muito especial. Eu até penso de uma forma em relação à convocação da seleção brasileira, em função de patrocinadores. Quem sabe, de repente, existe um acordo entre patrocinadores e CBF, porque o patrocinador de uniformes patrocina um clube lá fora, e o jogador que atua com o uniforme dele tem que ser convocado para mostrar interesse aí pela seleção brasileira. E por isso eu acho que o treinador está mudando um pouco esse posicionamento de convocação e convocar os nossos jogadores, porque o carisma do torcedor brasileiro ainda é por quem atua aqui no Brasil e não lá fora. Poucos jogadores que estão por lá têm o carisma do torcedor brasileiro, essa é a verdade. Eu já era a favor, só pegando bonde nisso aqui, Odilon, eu já era a favor na época da Copa América, pela necessidade de uma renovação e pelo momento, como você citou, Odilon, do futebol brasileiro, que está repatriando jogadores e segurando os principais times como Flamengo, Palmeiras, segurando talentos aqui também, de fazer uma seleção. Eu até era mais radical, falava isso no Tupi na Rede, ali pro pessoal antes da Copa América, era, olha, Tite, convoca a seleção aqui do Brasil. Do Brasil, você dá pra montar, pega Flamengo, pega Palmeiras, pega Grêmio, você monta uma seleção brasileira. A prova disso, o Cebolinha, que é o craque do Grêmio, decidiu a Copa América praticamente, foi o grande destaque. E isso ia ter um apelo muito maior. O Brasil ganhou, ok, mas você imagina, com a seleção de jogadores daqui, e ele ia fortalecer o campeonato, mas o Tite tinha que ganhar, né? E não estava confiando que se não levasse os medalhões, ele ia vencer. Muito bem, portanto, segue o Giro Esportivo, lembrando que nessa sexta-feira não tem o Giro porque tem o jogo da Seleção Brasileira. 9h30 da noite, a bola rolando no Sun Life Stadium em Miami. Tem bola rolando, tem furacão também por lá, mas enfim, acho que não vai passar perto do estádio não. Brasil e Colômbia, eu vou dar o recado ao lado do Rubelião e de todo o timaço da Tupi. Você acompanhando a gente no tupi.fm, nos nossos canais na plataforma digital do YouTube e também no Facebook, você seguindo o Giro Esportivo na Tupi.